10 promessas de Deus em Salmos para acalmar o medo e a ansiedade esta noite. O quarto está escuro, o corpo sente o peso do dia, mas a mente continua acesa como se estivesse em plena luz. Você fecha os olhos e, em vez de descanso, surgem lembranças, preocupações, cenários que talvez nunca aconteçam, mas que agora parecem urgentes. O coração acelera sem motivo claro, o peito fica apertado e uma pergunta silenciosa aparece. Por que é tão difícil ter paz justamente na hora de dormir? A noite tem esse poder de ampliar o que a gente tentou ignorar durante o dia. O medo do futuro ganha voz, a ansiedade ocupa espaço e você se sente pequeno diante de coisas que não consegue controlar. Parece que todo mundo consegue descansar, menos você. Parece que Deus está em todo lugar, menos nesse quarto silencioso onde seus pensamentos não param. Mas e se esta noite não for só mais uma noite difícil? E se este for o momento em que Deus decide acalmar sua mente com promessas que nunca falharam, palavras que atravessaram gerações e continuam vivas hoje? Ao longo desta mensagem, cada salmo será como um remédio para a alma antes de dormir, uma verdade capaz de desacelerar seus pensamentos e lembrar seu coração de que você não está lutando sozinho. A promessa de que você não está sozinho na escuridão. Existe um tipo de solidão que não faz barulho. Você está cercado de pessoas, a rotina acontece, conversas surgem ao longo do dia, mas por dentro existe a sensação de estar enfrentando tudo sozinho. E é justamente na noite que isso pesa mais. Quando as distrações acabam e o silêncio toma conta do ambiente, aquilo que você tentou ignorar ganha força. A mente começa a revisitar problemas, culpas, medos do futuro. E no meio de tudo isso, aparece um sentimento difícil de explicar. A impressão de que ninguém realmente entende o que você está carregando por dentro. Essa sensação de abandono é um combustível poderoso para a ansiedade. Porque quando a pessoa acredita que está sozinha, qualquer problema parece maior, qualquer incerteza parece uma ameaça, qualquer erro do passado vira uma sentença para o futuro. A solidão distorce a percepção da realidade. Ela faz você pensar que precisa ser forte o tempo todo, que não pode falhar, que não tem com quem dividir o peso. E quanto mais você tenta aguentar calado, mais o coração fica cansado. Mas os salmos revelam uma verdade que confronta diretamente esse sentimento. Deus não observa sua dor de longe, como alguém que assiste sua vida à distância. Ele se faz presente dentro da sua história, inclusive nos capítulos que você gostaria de pular. Quando Davi escreve sobre andar por um vale escuro e ainda assim não se entregar ao medo, ele não está fingindo que está tudo bem. Ele está reconhecendo o perigo, a tensão, a fragilidade humana. A diferença é que ele sabe que não está atravessando aquele vale sozinho. A presença de Deus não é simbólica, ela é real, constante e pessoal. Mesmo quando você não sente nada, mesmo quando a fé parece fraca, mesmo quando a oração sai confusa e curta, Deus não se afasta. A sua percepção muda com o cansaço, com a frustração, com as decepções da vida. Mas a fidelidade de Deus não oscila com seu humor, nem com o seu desempenho espiritual. Ele não decide ficar perto só nos dias em que você está forte. Ele permanece, principalmente nos dias em que você se sente no limite. Talvez você esteja deitado agora, pensando que todo mundo tem alguém para apoiar, menos você. Talvez exista uma dor que você nunca conseguiu explicar direito, um medo que você esconde até de quem ama, uma batalha interna que ninguém percebe. E no meio disso tudo, a ansiedade sussurra que você foi esquecido, que está lutando sozinho, que precisa dar conta de tudo porque não há ajuda disponível. Só que essa voz não vem da verdade, vem do medo. A promessa que nasce nos Salmos diz o contrário. Deus está perto dos que têm o coração quebrantado.
Ele não tem medo das suas lágrimas, não se incomoda com suas perguntas, não se afasta das suas crises. Ele se aproxima, ele permanece, ele sustenta. Existe uma companhia invisível aos seus olhos, mas extremamente real no mundo espiritual, caminhando com você dentro dessa fase difícil. Mesmo que ninguém entenda totalmente o que você sente, Deus entende. Mesmo que ninguém veja suas lutas internas, Deus vê. E mais do que ver, Ele se envolve. Antes de qualquer mudança nas circunstâncias, antes de qualquer resposta prática para os problemas que te preocupam, essa verdade precisa se firmar dentro de você. Você não está sozinho na escuridão, não está sozinho na insônia, não está sozinho nessa fase confusa da vida. A ansiedade tenta te isolar para te enfraquecer, mas a presença de Deus quebra esse isolamento e devolve ao seu coração a segurança de que existe alguém maior do que tudo isso cuidando de você agora. E quando essa verdade começa a criar raiz dentro da alma, o medo perde espaço, porque a companhia de Deus traz uma segurança que nenhuma presença humana conseguiria oferecer. A promessa de que Deus está no controle quando sua vida parece fora de controle. Existe algo que alimenta a ansiedade de forma silenciosa e constante, a necessidade de controlar tudo. Controlar o que as pessoas pensam, controlar os resultados, controlar o futuro, controlar os imprevistos. A mente tenta prever cada cenário para evitar dor, frustração ou perda. Só que essa tentativa de controle absoluto se transforma em exaustão, porque no fundo você sabe que há coisas que simplesmente não estão nas suas mãos. Mesmo assim, o pensamento insiste, e se der errado, e se eu não conseguir, e se tudo sair do jeito que eu mais temia? Quando a vida parece fora de controle, a sensação de insegurança aumenta. Mudanças inesperadas, portas que se fecham, respostas que não chegam, planos que não se cumprem. Tudo isso gera a impressão de que o chão está instável. A ansiedade cresce porque você tenta assumir uma responsabilidade que nunca foi sua, a de sustentar o mundo com a própria força. E quanto mais você tenta, mais percebe que não consegue, e essa percepção vira mais medo, como se a qualquer momento tudo pudesse desmoronar de vez. Os Salmos trazem um confronto direto com essa ilusão de controle. Eles revelam um Deus que reina, que governa, que não é surpreendido por nada do que acontece. Enquanto sua mente corre tentando antecipar problemas, Deus já está no amanhã que te preocupa. Enquanto você tenta segurar tudo para não desmoronar, Deus sustenta coisas que você nem percebe. A soberania de Deus não é um detalhe distante, é um convite prático ao descanso da sua mente cansada. Descansar não significa desistir da vida, significa reconhecer limites, significa entender que você é responsável pelas suas decisões, mas não pelo controle de todos os resultados. Existe um trono que não está vazio, existe uma direção maior conduzindo a história, inclusive quando você não entende os caminhos. Essa verdade confronta o orgulho silencioso que diz que tudo depende de você, mas também cura o medo que nasce quando você percebe que não consegue dar conta. Talvez hoje sua ansiedade esteja ligada a algo específico, uma decisão importante, uma situação financeira, um problema familiar, uma questão de saúde, um futuro que parece incerto demais. Sua mente tenta resolver tudo ao mesmo tempo, como se pensar mais fosse garantir segurança. Só que pensar sem parar não produz paz, só produz cansaço. A paz começa a nascer quando você transfere o peso do controle para quem realmente tem poder para sustentar todas as coisas sem se cansar. Os Salmos mostram pessoas reais, com medos reais, mas que escolhem lembrar quem Deus é no meio do caos. Eles declaram que o Senhor reina, que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza, que Ele é socorro presente na angústia. Isso muda a perspectiva. O problema pode continuar existindo, mas agora ele não está mais nas mãos de alguém limitado
e cansado está nas mãos de um Deus que não perde o controle, que não se atrasa, que não falha, que não se desespera como nós. Entregar o controle a Deus é um ato de confiança diária. É dizer em oração: eu não entendo tudo, mas eu confio que o Senhor entende. Eu não vejo saída agora, mas confio que o Senhor já está trabalhando. Eu não consigo prever o amanhã, mas sei que o meu amanhã não está solto, está guardado nas tuas mãos. Essa entrega não resolve tudo instantaneamente, mas começa a acalmar o coração, porque tira de você um peso que nunca foi seu para carregar. Quando você aceita que Deus está no controle, mesmo quando sua vida parece fora de controle, algo muda por dentro. A respiração fica mais leve, os pensamentos desaceleram, o medo perde força. Você continua fazendo sua parte, continua orando, continua caminhando, mas agora não está mais tentando ser o salvador da própria história. Você descansa na certeza de que existe um Deus soberano conduzindo cada detalhe, inclusive aqueles que hoje parecem confusos demais para entender. E essa certeza prepara seu coração para confiar também durante a noite. A promessa de proteção enquanto você dorme. A noite sempre parece mais vulnerável. Durante o dia você se movimenta, resolve coisas, fala com pessoas, ocupa a mente. Mas quando chega a hora de deitar, surge uma sensação estranha de exposição, como se você estivesse mais frágil, mais sensível, mais consciente de tudo o que pode dar errado. O corpo pede descanso, mas a mente entra em estado de alerta. Qualquer barulho chama a atenção. Qualquer pensamento vira ameaça. Qualquer lembrança difícil ganha um peso maior do que deveria. Essa dificuldade de relaxar não é apenas física, é emocional e espiritual. A ansiedade faz você acreditar que, se baixar a guarda, algo ruim pode acontecer, como se dormir fosse perder o controle, como se descansar fosse perigoso demais. Só que viver assim é como estar em guerra o tempo todo. E ninguém foi criado para permanecer em estado de tensão constante. O coração precisa de pausas, a mente precisa de silêncio, a alma precisa de segurança. Os salmos trazem uma imagem diferente da noite. Eles falam de alguém que se deita e dorme em paz, porque confia que Deus está guardando. Não é uma paz baseada na ausência de problemas, é uma paz baseada na presença de proteção. Enquanto você fecha os olhos, Deus continua acordado. Enquanto você não tem consciência do que acontece ao redor, Ele continua cuidando de cada detalhe. Essa promessa muda completamente a forma de enxergar o descanso. Você não está se entregando ao acaso quando dorme, está se entregando aos cuidados de Deus. Existe uma proteção que não depende da sua vigilância, uma segurança que não depende da sua força, um cuidado que não falha quando você não consegue fazer mais nada. A ansiedade diz que você precisa estar sempre atento para evitar o pior. A promessa de Deus diz que Ele já está atento por você. Talvez existam medos específicos que aparecem quando a luz se apaga. Medo de perder alguém, medo de receber uma notícia ruim, medo de que algo saia do controle enquanto você descansa. Esses pensamentos parecem reais demais na madrugada. Só que a verdade espiritual é maior do que as imagens que sua mente cria. Deus não se limita ao horário comercial da sua vida. Ele não cuida só durante o dia. A proteção dele também cobre suas horas mais silenciosas e vulneráveis. Confiar nisso é um exercício diário de fé. É deitar e, antes de dormir, entregar a Deus aquilo que você não pode resolver naquela hora. É reconhecer que continuar pensando não vai mudar o resultado, mas confiar pode mudar o seu estado interior. Você não controla a madrugada, mas conhece quem controla todas as coisas. E quando essa verdade desce da cabeça para o coração, o corpo começa a relaxar, a respiração desacelera, a mente perde a necessidade de vigiar tudo. Dormir em paz é um ato espiritual, é dizer sem palavras:
Eu confio mais na proteção de Deus do que nos meus próprios medos. É permitir que o descanso físico seja também um descanso da alma. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você recupera suas forças, Ele continua sustentando o que você nem percebe. Essa promessa não elimina todos os problemas de uma vez, mas cria uma base de segurança que acalma a noite e prepara seu coração para acordar com mais força no dia seguinte. A promessa de que o choro não é o capítulo final. Existem dores que você carrega em silêncio durante o dia, mas que à noite ganham voz. Lembranças que machucam, decepções que ainda não cicatrizaram, perdas que deixaram um vazio difícil de explicar. Quando tudo fica quieto ao redor, o coração começa a falar mais alto. E nesse momento, parece que a tristeza é permanente, como se essa fase difícil fosse a definição final da sua história. A ansiedade se mistura com a dor e cria um pensamento perigoso. Nada vai mudar. Sempre vai ser assim. Essa sensação de permanência do sofrimento pesa mais do que o próprio problema. Porque quando a pessoa perde a esperança de que algo pode melhorar, até as pequenas lutas se tornam gigantes. O cansaço emocional aumenta, a motivação diminui e a fé começa a enfraquecer, não por falta de vontade, mas por excesso de feridas. Os salmos são honestos sobre a dor. Eles não escondem lágrimas, não disfarçam a angústia, não fingem força o tempo todo. Davi e outros salmistas colocam diante de Deus o medo, a tristeza, a sensação de abandono, a aflição profunda. Isso já traz um consolo, porque mostra que sentir dor não é sinal de fracasso espiritual. Chorar não é falta de fé. É parte da experiência humana em um mundo que também machuca. Mas junto com essa honestidade sobre o sofrimento, os salmos carregam uma promessa poderosa. A dor não tem a palavra final. A noite de choro não define o amanhecer. Existe um movimento constante na história de quem confia em Deus, do vale para um lugar mais alto, da angústia para o alívio, do desespero para a esperança renovada. Isso não significa que tudo muda de um dia para o outro, mas significa que o sofrimento não é eterno. Talvez você esteja vivendo um tempo em que a alegria parece distante demais. Você olha para a sua vida e só enxerga o que deu errado, o que foi perdido, o que não saiu como planejado. A mente começa a interpretar isso como um padrão definitivo. Só que Deus não escreve histórias baseadas apenas no capítulo mais difícil. Ele trabalha em processos, em fases, em estações que se transformam com o tempo. A promessa de que o choro não é o capítulo final convida você a enxergar além do momento presente. Hoje pode doer, hoje pode ser pesado, hoje pode parecer escuro demais. Mas isso não é a conclusão da sua história. Deus ainda está escrevendo. Enquanto você respira, existe propósito em andamento, cura sendo construída, caminhos sendo preparados, mesmo que você ainda não veja. Segurar essa promessa no meio da dor não é negar o que você sente. É impedir que a dor defina quem você é e para onde sua vida vai. É dizer, isso machuca, mas não vai me destruir. Isso dói, mas não é o fim. Deus é especialista em transformar cenários que pareciam perdidos em testemunhos de restauração. E quando essa verdade começa a ocupar espaço dentro de você, a tristeza já não pesa da mesma forma, porque agora existe esperança dividindo o mesmo lugar no seu coração. A promessa de que Deus cuida dos detalhes que tiram sua paz. A ansiedade raramente nasce de grandes tragédias. Na maioria das vezes, ela cresce nos detalhes. Pequenas decisões, conversas que ficaram pendentes, contas que vencem, respostas que não chegam, situações que parecem simples para os outros, mas que para você pesam demais. A mente começa a juntar tudo isso como se fosse uma bola de neve. E de repente, você está exausto sem nem saber exatamente por quê. Esses detalhes,
Ocupam espaço porque você sente que precisa resolver tudo agora. Como se adiar fosse perigoso, como se descansar fosse irresponsável. A cabeça não para porque acredita que se você relaxar, algo importante vai escapar do controle. E assim, a paz vai sendo substituída por uma vigilância constante, silenciosa, cansativa. O corpo até para, mas a mente continua trabalhando sem pausa. Os Salmos revelam um Deus que não cuida apenas do todo, mas também do particular. Um Deus que não governa só o universo, mas que se importa com cada passo, cada necessidade, cada preocupação que parece pequena demais para ser mencionada. A ansiedade tenta te convencer de que seus detalhes são um peso para Deus. A promessa diz o contrário. Nada do que te preocupa passa despercebido aos olhos dele. Existe um cuidado divino que alcança aquilo que você não consegue organizar sozinho. Enquanto você tenta entender como tudo vai se encaixar, Deus já vê o quadro completo. Ele sabe exatamente onde cada detalhe se conecta, mesmo quando para você tudo parece confuso. O que hoje tira sua paz não pegou Deus de surpresa. Ele não está correndo atrás do prejuízo. Ele já está presente no processo. Talvez você esteja se preocupando com coisas que ninguém mais percebe. Decisões que você precisa tomar, palavras que gostaria de ouvir, medos que não consegue explicar direito. Isso tudo parece pequeno demais para virar uma oração formal. Então, você guarda dentro de si. Mas os Salmos mostram pessoas colocando diante de Deus até aquilo que parece simples, até aquilo que parece repetitivo, até aquilo que parece detalhe. E é exatamente aí que a ansiedade começa a perder força. Quando você entende que Deus cuida dos detalhes, você para de carregar o mundo sozinho. Você começa a entregar pedaços do peso que estavam acumulados dentro de você. Não tudo de uma vez, mas um pouco de cada vez. Uma preocupação hoje, outra amanhã. E aos poucos, aquilo que parecia grande demais começa a se tornar suportável, porque agora não está mais concentrado apenas em você. A paz não chega quando todos os detalhes estão resolvidos. Ela chega quando você confia que Deus está cuidando deles, mesmo enquanto ainda estão em aberto. Isso muda a forma como você pensa, como você respira, como você se relaciona com o tempo. Você continua responsável, continua atento, continua fazendo sua parte, mas não vive mais em estado de alerta constante. A promessa dos Salmos não é que você nunca mais vai se preocupar, mas que você não precisa se perder dentro da preocupação. Deus está presente nos detalhes que tiram seu sono, nos pensamentos que voltam toda noite, nas perguntas que ainda não têm resposta. E quando essa verdade começa a se firmar dentro de você, a ansiedade perde espaço, porque a paz encontra um lugar seguro para permanecer no seu coração. A promessa de que sua mente pode encontrar descanso em Deus. Existe um cansaço que não vem do corpo, vem da mente. Você dorme, mas acorda cansado. Descansa fisicamente, mas por dentro continua exausto. Os pensamentos não dão trégua. As preocupações se repetem. As lembranças voltam. As hipóteses se multiplicam. A mente funciona como se estivesse sempre ligada, sempre em alerta, sempre tentando proteger você de algo que talvez nem saiba exatamente o que é. Esse estado constante de tensão rouba a paz aos poucos, sem fazer barulho. A ansiedade se instala justamente aí, quando a mente perde a capacidade de parar. Não é falta de vontade, é falta de descanso interior. Você até tenta pensar em outra coisa, se distrair, se ocupar, mas quando tudo silencia, os pensamentos retornam com força. E então surge a pergunta que muitos fazem em silêncio. Será que é possível aquietar a mente de verdade? Ou isso vai ser assim para sempre? Os Salmos respondem essa pergunta de forma direta e profunda. Eles falam de uma alma que encontra descanso em Deus.
não um descanso superficial, mas um descanso que começa por dentro, no lugar onde ninguém mais alcança. A promessa não é que você nunca mais terá pensamentos difíceis, mas que eles não precisam dominar você. Existe um lugar de calma que não depende das circunstâncias externas, depende da presença de Deus. A mente humana foi criada para pensar, refletir, decidir. Mas ela não foi criada para carregar tudo sozinha. Quando você tenta resolver tudo apenas com pensamentos, sem descanso espiritual, a mente entra em sobrecarga. Os Salmos mostram um caminho diferente, levar a mente cansada para a presença de Deus. É ali que os pensamentos encontram limite, que as preocupações perdem volume, que o coração começa a desacelerar. Descansar a mente em Deus não é desligar o cérebro, é mudar o foco. É tirar o peso da autocobrança constante, da necessidade de ter todas as respostas agora, do medo de errar. É permitir que Deus ocupe o centro dos seus pensamentos, mesmo que aos poucos. Um pensamento de cada vez. Uma verdade substituindo uma preocupação. Uma promessa ocupando o espaço de um medo antigo. Talvez você esteja tão acostumado ao barulho interno que o silêncio parece estranho. Quando a mente começa a acalmar, surge até um desconforto, como se algo estivesse errado. Mas isso é apenas o seu interior se ajustando a um ritmo mais saudável. Deus não criou você para viver em estado de tensão permanente. Ele criou você para viver com confiança, com equilíbrio, com descanso. Os Salmos falam de aquietar a alma, de silenciar o coração diante de Deus. Isso não acontece de forma mágica, acontece por entrega. Quando você reconhece que não consegue controlar tudo, que não precisa entender tudo agora, que pode confiar mesmo sem respostas imediatas. Essa postura abre espaço para a paz agir de dentro para fora. Quando a mente encontra descanso em Deus, o medo perde autoridade. As preocupações continuam existindo, mas não governam mais seus pensamentos. Você começa a perceber que nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem toda pergunta precisa de resposta agora. Nem todo problema exige vigilância constante. Existe um Deus cuidando, guiando, sustentando, enquanto você aprende a descansar. Essa promessa é um convite diário. Um convite para desacelerar por dentro, para respirar com mais consciência, para entregar os pensamentos repetitivos, para confiar além da lógica. E quando você aceita esse convite, algo muda. A mente começa a encontrar pausas, o coração fica mais leve, a noite se torna menos pesada. Porque agora você não está tentando vencer a ansiedade sozinho, está aprendendo a descansar em Deus. A promessa de força para o amanhã que você tem medo de enfrentar. Grande parte da ansiedade não está presa ao presente, ela está projetada no amanhã. Você deita pensando no que vai precisar enfrentar quando o dia amanhecer. Conversas difíceis, decisões que não podem mais ser adiadas, responsabilidades que parecem maiores do que a sua capacidade atual. O futuro vira um peso antecipado, e só de pensar nele, o coração já se cansa. Não é o hoje que assusta, é o que vem depois. Esse medo do amanhã nasce quando você imagina que terá que enfrentar tudo com a mesma força limitada que sente agora. A mente faz uma conta injusta, pega o cansaço de hoje e projeta para todos os dias que ainda virão. Então surge o pensamento silencioso: eu não vou aguentar. A ansiedade cresce porque você tenta resolver hoje problemas que pertencem a um tempo que ainda não chegou. Os Salmos trazem uma promessa que confronta diretamente essa lógica. Eles mostram um Deus que renova as forças, que sustenta dia após dia, que não entrega fardos sem também oferecer o sustento necessário para carregá-los. A força que você vai precisar amanhã não é liberada hoje, porque ela não é necessária agora. Deus trabalha no ritmo do tempo e Ele nunca se atrasa.
O medo faz você acreditar que o futuro depende exclusivamente da sua resistência emocional. A promessa diz que o amanhã vem acompanhado de graça suficiente. Você não enfrenta o próximo dia com as sobras do dia anterior. Existe renovação, existe sustento novo, existe força que chega junto com o amanhecer, e isso muda completamente a forma de olhar para o futuro. Talvez você esteja vivendo um momento em que pensar no amanhã gera angústia imediata. Você olha para frente e só enxerga desafios, cobranças, incertezas. Sua mente tenta prever como vai reagir, como vai suportar, como vai se manter firme, mas essa antecipação só rouba a paz do presente. Os salmos convidam você a confiar que Deus já está no amanhã que você teme. Essa confiança não ignora a realidade, ela apenas reorganiza o peso das coisas. Você continua sabendo que desafios existem, mas agora entende que não estará sozinho quando eles chegarem. A força não nasce da ausência de problemas, nasce da presença de Deus no meio deles. E essa presença não falha. Quando você aceita essa promessa, algo começa a mudar dentro de você. O amanhã deixa de ser um monstro desconhecido e passa a ser apenas mais um dia nas mãos de Deus. Você para de gastar energia tentando se preparar emocionalmente para tudo que pode acontecer. Em vez disso, aprende a descansar hoje, confiando que a força certa chegará na hora certa. Os salmos mostram pessoas que também tiveram medo do futuro, mas que escolheram declarar confiança mesmo sem ver soluções imediatas. Eles falam de um Deus que sustenta, que levanta, que fortalece o cansado. Essa não é uma promessa genérica, é pessoal. Deus conhece seus limites melhor do que você. Ele sabe exatamente quanta força você precisa e quando entregar. O amanhã não exige de você coragem antecipada. Ele exige confiança hoje. Confiança de que, quando o dia chegar, você não estará vazio. Você será sustentado. Você será fortalecido. Você será capacitado para enfrentar o que hoje parece impossível. E quando essa verdade começa a ocupar espaço no seu coração, o medo do futuro perde intensidade. Você não precisa vencer todos os amanhãs agora. Basta descansar nesta certeza. Deus já está lá. Ele já está cuidando do que você ainda não consegue enxergar. E essa promessa prepara seu coração para seguir adiante com menos medo e mais confiança, mesmo em meio às incertezas. A promessa de que Deus ouve orações feitas em silêncio. Nem toda oração sai em forma de palavras bem organizadas. Existem momentos em que a dor é grande demais, o cansaço é profundo demais e a mente está confusa demais para formular frases completas. Você até quer orar, mas não sabe por onde começar. O coração está cheio, mas a boca permanece em silêncio. E junto com isso vem um pensamento sutil. Será que Deus me ouve assim? A ansiedade cria essa sensação de bloqueio espiritual. Ela faz você acreditar que precisa estar forte, centrado, equilibrado para se aproximar de Deus. Como se oração fosse um desempenho e não um relacionamento. Mas os salmos mostram uma realidade completamente diferente. Eles revelam um Deus que ouve o clamor antes mesmo que ele se transforme em palavras. Um Deus que entende o suspiro, a lágrima, o silêncio carregado de significado. Muitos salmistas escrevem em momentos de extrema angústia. Eles falam de noites sem sono, de lágrimas constantes, de um coração oprimido. E mesmo assim, há uma certeza que se repete: Deus está ouvindo. Não porque a oração é perfeita, mas porque Ele é presente. Não porque as palavras são bonitas, mas porque o coração é sincero. Talvez hoje você esteja vivendo um desses momentos. Você fecha os olhos, tenta falar com Deus, mas tudo o que consegue é um silêncio pesado. Não é falta de fé, é excesso de peso. A promessa dos Salmos diz que esse silêncio não afasta Deus. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais.
Ele não exige explicações detalhadas. Ele conhece o que se passa dentro de você antes mesmo que você tente explicar. Deus não mede oração pelo volume da voz ou pela clareza das frases. Ele mede pelo coração que se entrega. Um pensamento confuso oferecido a Deus vale mais do que um discurso decorado sem sinceridade. Um suspiro sincero é ouvido no céu com a mesma atenção de uma oração longa. Essa verdade traz alívio para quem está cansado até de tentar orar. Quando você entende que Deus ouve até o silêncio, a pressão espiritual diminui. Você para de se cobrar tanto. Você se permite apenas estar na presença dele, mesmo sem saber o que dizer. E nesse lugar, algo começa a mudar. A ansiedade perde força porque você percebe que não precisa carregar tudo sozinho, nem mesmo na oração. Os salmos mostram que Deus está atento aos mínimos sinais do coração humano. Ele recolhe lágrimas, ele observa o sofrimento, ele responde no tempo certo. Talvez a resposta não venha do jeito que você espera, mas a escuta é certa. Nenhuma oração sincera se perde, mesmo quando é feita em silêncio. Essa promessa cria um espaço seguro dentro de você. Um espaço onde você pode descansar, mesmo sem palavras. Um lugar onde você pode simplesmente respirar e confiar que Deus está ouvindo. E quando essa confiança se estabelece, o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser um encontro. Um encontro que acalma, fortalece e prepara seu coração para continuar caminhando com mais leveza. A promessa de que o mal não terá a palavra final sobre sua vida. Quando a ansiedade se prolonga, ela começa a gerar uma sensação de ameaça constante. Não é apenas medo de situações específicas, é a impressão de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. A mente cria cenários, o coração se mantém em alerta e a paz parece sempre frágil demais. Em muitos casos, isso vem de experiências passadas, de dores que marcaram, de perdas que deixaram cicatrizes. O problema é quando essas experiências começam a ditar a forma como você enxerga o futuro. Os salmos reconhecem a existência do mal, do sofrimento, da injustiça e da dor. Eles não romantizam a vida, nem fingem que tudo é perfeito. Mas existe uma verdade que atravessa cada página. O mal não governa a história. Ele aparece, ele fere, ele assusta, mas ele não decide o desfecho. Essa promessa é fundamental para quem vive com medo constante, porque devolve a esperança de que a dor não é soberana. A ansiedade faz você acreditar que o pior sempre vence, que os erros do passado definem o seu futuro, que as perdas que você sofreu serão repetidas, que o sofrimento é um ciclo sem fim. Os salmos quebram essa lógica ao lembrar que Deus é justo, que Ele vê, que Ele age, que Ele intervém no tempo certo. Nem tudo o que parece injusto permanece assim para sempre. Talvez você esteja lutando contra pensamentos que te dizem que a sua história está marcada por fracasso, por perdas, por batalhas que você nunca vai vencer. Esses pensamentos parecem fortes porque se alimentam de experiências reais. Mas a promessa diz que Deus é maior do que qualquer experiência negativa. Ele não apaga o que aconteceu, mas ele redefine o significado do que aconteceu. Quando você confia que o mal não terá a palavra final, algo se reorganiza dentro de você. O medo perde autoridade, porque deixa de ser absoluto. O sofrimento continua existindo, mas agora ele tem limite. Ele não domina o futuro, não controla sua identidade, não decide o fim da história. Existe um Deus que julga, que restaura, que traz justiça, mesmo quando isso parece demorar. Os salmos falam de livramento, de proteção, de vitória, mas também falam de esperança. Esperança de que Deus não abandona os seus, de que Ele não permite que o mal governe para sempre. Essa esperança não é ingênua, ela é construída em meio a batalhas reais. E exatamente por isso, ela é tão poderosa.
A ansiedade diminui quando você percebe que não precisa prever todos os perigos para se proteger. Existe um Deus vigilante, atento, presente. Você não está indefeso, você não está à mercê do acaso. Sua vida não é um conjunto de eventos aleatórios sem direção. Existe propósito, existe cuidado, existe um final diferente daquele que o medo tenta te mostrar. Confiar nessa promessa não elimina todos os desafios, mas muda o jeito como você os enfrenta. Você para de lutar com desespero e começa a caminhar com esperança. Você entende que pode atravessar fases difíceis sem perder a fé no desfecho. Porque o mal pode até gritar, mas ele não vence. A palavra final não pertence ao medo, não pertence à ansiedade, não pertence à dor. Ela pertence a Deus, e isso muda tudo dentro de você. A promessa do verdadeiro descanso na presença de Deus. Existe um momento em que a mente se cansa de lutar, o coração se cansa de resistir e a alma percebe que não foi criada para carregar tanto peso sozinha. Depois de atravessar medos, inseguranças, dores e preocupações, surge um desejo simples e profundo: descansar de verdade. Não apenas fechar os olhos, mas aquietar por dentro. Não apenas dormir, mas encontrar paz. Os salmos conduzem exatamente a esse lugar. Eles mostram que o descanso verdadeiro não vem quando todos os problemas desaparecem, mas quando a presença de Deus se torna suficiente. Há um tipo de paz que não depende de respostas imediatas, de soluções rápidas ou de cenários perfeitos. Ela nasce da confiança. Confiança de que Deus está perto, de que Ele cuida, de que Ele sustenta, mesmo quando você não entende tudo. O verdadeiro descanso acontece quando você para de lutar contra aquilo que não pode controlar e começa a se entregar aos cuidados de Deus. Não é desistência, é rendição. É reconhecer que você fez o que podia, que agora é hora de confiar. A ansiedade perde força nesse lugar, porque ela se alimenta do controle e o descanso nasce da entrega. Talvez você esteja chegando a esse momento agora. Depois de pensar tanto, sentir tanto, tentar tanto, você percebe que precisa apenas estar. Estar na presença de Deus, sem cobranças, sem pressa, sem exigências. Os salmos falam de habitar nesse lugar seguro, de permanecer, de se abrigar. É uma imagem de descanso contínuo, não de uma pausa rápida, mas de uma postura de vida. Quando você aprende a descansar na presença de Deus, algo muda na forma como você vive. Os problemas não desaparecem, mas deixam de ser o centro. O medo não some por completo, mas deixa de comandar. A ansiedade ainda tenta voltar, mas encontra um coração mais consciente, mais confiante, mais ancorado. Existe uma estabilidade que nasce desse descanso. Esse tipo de paz não é barulhenta, ela é profunda. Não é eufórica, é constante. Ela envolve o coração como um abrigo, envolve quem está cansado da tempestade. E essa paz não depende do horário, do ambiente ou da intensidade da luta. Ela depende da presença de Deus, que não falha e não se retira. Agora, neste momento, você pode simplesmente respirar e se permitir descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque você confia em quem cuida de tudo. Entregar a mente, entregar o coração, entregar o amanhã. O verdadeiro descanso começa quando você para de lutar sozinho e escolhe permanecer na presença de Deus. E é nesse lugar que a ansiedade perde espaço e a paz encontra morada dentro de você. Se essa mensagem falou com você, não deixe que ela termine aqui. O que Deus começou a tocar no seu coração agora pode continuar sendo fortalecido todos os dias. Muitas pessoas chegam neste canal exatamente como você chegou hoje, cansadas, ansiosas, buscando um pouco de paz, e encontram aqui um lugar seguro para ouvir a palavra, descansar a mente e fortalecer a fé. Ao se inscrever no canal, você não está apenas clicando em um botão.
Você está escolhendo alimentar sua alma com mensagens que apontam para a presença de Deus em meio às lutas reais da vida. Toda semana existem conteúdos preparados para te lembrar que você não está sozinho, que existe esperança, direção e descanso mesmo nos dias mais difíceis. Se este vídeo te ajudou, se trouxe alívio, se fez você respirar um pouco melhor, inscreva-se agora e caminhe com a gente. Ative o sino para não perder as próximas mensagens e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também precisa de paz nesta noite. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é ouvir a palavra certa no momento certo. Permaneça na presença de Deus. Descanse. Ele cuida de você.